Olá pessoal, boa tarde. Então eu sou Juliana, sou médica, sou clínica, cardiologista, atuo aqui na cidade do Rio de Janeiro. E hoje o assunto do vídeo é um assunto muito importante, que é a hipertensão arterial. É uma doença que acomete milhões de pessoas e é um dos principais fatores de risco das doenças cardiovasculares e das doenças cerebrovasculares. Então infarto, AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico. A hipertensão ela é um fator de risco muito importante, tá? Então é fundamental que seja feito o rastreio, a tentativa, né, do diagnóstico de tal doença, tá? Já que ela é uma doença silenciosa. Hipertensão arterial não cursa com nenhum sintoma, tá? Muitas pessoas associam a dor na nuca, por exemplo, com a hipertensão, mas o que é mais provável é que o aumento da pressão seja uma consequência da dor, tá? E não o contrário. Então é uma doença fundamental da gente rastrear. Como é que a gente faz esse rastreio? Aferindo, né? Medindo a pressão arterial, tá? No consultório, quando a gente faz essa medida, uma medida isolada não significa que a gente vá diagnosticar um paciente com hipertensão arterial e vá necessariamente iniciar um tratamento, tá? O que a gente faz geralmente são duas medidas nos dois braços, né, obviamente, porque algumas doenças cursam com diferença da pressão arterial de um lado e de outro. E a gente traça uma média dessas medidas. E geralmente a gente mede em duas ocasiões, tá? Então, uma consulta não é suficiente para a gente taxar, dar esse diagnóstico com certeza, tá? E o que a gente faz, assim, na maioria das vezes? A gente, quando tem uma suspeita de hipertensão arterial, quando a pressão aferida no consultório ela está elevada, a gente solicita algum método complementar para a gente tentar dar esse diagnóstico, tá? E o que seria uma pressão alta? O que seria a pressão normal e o que seria a pressão alterada? Então, se a sua pressão está até 12/8, sendo 12 a pressão sistólica, tá? Que é a pressão mais alta, e 8 é aquela pressão diastólica que a gente chama, que é aquela pressão mais baixa, tá? Então, na verdade, esses valores se traduzem com 120/80, a gente que no dia a dia a gente acaba abreviando para 12/8. Se a sua pressão está até 12/8, sua pressão está ok, tá? Se ela está entre 12 e 13 de pressão sistólica e entre 8 e 9 de pressão diastólica, esse já é um valor alterado, tá? Então, se aquela pressão tá ali 124/82, por exemplo, isso já é uma pressão alterada. E acima de 130 de sistólica já é caracterizado hipertensão. A gente vai dividir em diferentes estágios, tá? Se a pressão tá acima de 130, mais abaixo de 140, é um estágio 1. Se a pressão tá acima de 140, é um estágio 2. E aí nos liga um alerta, né? Que talvez a gente precise de mais de um remédio para fazer aquele controle pressórico, tá? Então, assim, aquele famoso, tô com a pressão 13/7, tá tudo bem? Não tá tudo bem, tá? 13 já é considerado pela American Heart Association um grau de hipertensão, tá? Então, o que a gente faz geralmente quando a gente suspeita, né? Às vezes o paciente chega corrido no consultório, dia a dia corrido, um dia estressante de trabalho, e é muito frequente a gente ver no consultório as pressões um pouco aumentadas, né? Existe também a hipertensão do jaleco branco, que é um fenômeno muito comum, que o paciente chega, ele tem pressões normais no dia a dia, mas chega no consultório às vezes ansioso, estressado, e a gente, quando acaba medindo a pressão no consultório, a pressão está alterada, tá? E existe o oposto também, o paciente tem no dia a dia as pressões mais altas, né? E quando chega no consultório, o médico dá aquele bem-estar para ele, e ele, na verdade, no consultório fica com a pressão normal. Isso é hipertensão mascarada, que a gente chama. Então, por que é importante isso que eu tô dizendo? Porque um método muito fundamental que a gente acaba combinando para tentar dar o diagnóstico de hipertensão é você fazer medida no consultório e fazer medida no seu dia a dia também. E para fazer medida no seu dia a dia, a gente tem duas técnicas principais. A primeira é um mapa, que é um exame bem conhecido, bem difundido por todo mundo, né? Esse exame consiste em você instalar um aparelhinho numa clínica, um aparelhinho pressórico, em um dia de manhã, em um dia normal seu, de manhã,
e você vai ficar 24 horas monitorizado. Aquele aparelhinho de tempos em tempos vai apertar ali o braço, vai medir sua pressão por 24 horas. E aí no dia seguinte de manhã, você vai na clínica devolver o aparelhinho, tá? Com esse exame, a gente consegue confirmar um diagnóstico de hipertensão ou excluir um diagnóstico de hipertensão, tá? E esse exame é legal porque ele também dá informações pra gente de qual é o comportamento da sua pressão durante o sono. É esperado que quando a gente dorme, a pressão caia. E se ela não cai, isso é um comportamento anormal. E esse exame dá essa informação pra gente também, tá? Mas ele não é um exame obrigatório. Você também pode fazer o que a gente chama de MRPA, que é parecido com o mapa, é a monitorização residencial da pressão arterial. Então você pode medir a sua pressão em casa. Claro que vai ser com aparelhos validados pela Anvisa, tá? E quais são eles? A marca principal que eu indico para os meus pacientes é a marca Onron, tá? Esses aparelhos são validados pela Anvisa. A gente usa aparelhos de braço e não os de punho, tá? Os de punho são mais longe do coração, então a aferição ela pode ficar prejudicada, tá? A gente sempre vai usar os aparelhos de braço, tá? E agora eu vou ensinar para vocês como fazer essa medição da pressão arterial em casa, porque existe sim uma técnica para isso, tá? Então eu vou pegar aqui o meu aparelhinho, não vai medir a pressão em casa com essa blusa que eu tô, tá? Vai medir a pressão em casa com o braço despido, com uma blusa de manga curta, sem manga na verdade, tá? Ou sem a blusa, tá bom? É fundamental que antes de fazer a medida da pressão arterial, você esteja de bexiga vazia, tá? Então precisa fazer xixi antes. Outros cuidados que a gente tem que tomar. A gente não deve medir a pressão arterial 1 hora após a atividade física, tá? Então se você fez atividade física, não é para medir a pressão agora, espera 1 hora para você medir. Se fumou, por um acaso, né, não deveria, mas se fumou, também não deve medir a pressão por 1 hora, tá? E se tomou café, também não deve medir a pressão por aquele período após a ingestão do café de pelo menos 1 hora, tá? Então, na prática, como é que a gente vai fazer a monitorização residencial? A gente vai pegar uma semana, tá? E medir a pressão arterial, de preferência de manhã, de tarde e de noite, naquela semana de segunda a sexta-feira, tá? E aí a gente vai ter uma série de informações ali a partir disso, várias aferições, pra gente ver se realmente a pressão, como é que tem andado o comportamento dela, tá? E aí, tomados esses cuidados todos que eu falei, a gente vai pegar o aparelhinho de braço, tá? Colocar na posição adequada, que é porque eu tô com a blusa com a manga comprida, mas é um pouquinho acima da fossa cubital, tá? Ele tem que ficar um dedo frouxo, tá? Então você tem que conseguir colocar um dedo dentro do aparelho, tá bom? E o próprio aparelho, ele tem uma setinha. Essa setinha, ela vai ficar na parte de cima do braço, tá? Na direção da artéria. A gente palpa essa artéria aqui. É essa artéria aqui da fossa cubital, aqui do cotovelo, da parte anterior. Essa artéria que a gente comprime para poder fazer a medida da aferição da pressão, tá? Então, ajeitou com a setinha aqui para frente, tá? E aqui mais pro lado de dentro do corpo. Apoiou o braço, descruza as pernas. Não pode medir a pressão arterial com as pernas cruzadas. Isso vai alterar a medida da sua pressão, tá bom? E aí, feito tudo isso, evite falar durante a aferição da pressão arterial, tá? Nesse momento que você estiver medindo a pressão, você não pode falar, você deve estar com os pés apoiados no chão, os dois pés, o braço apoiado na altura do coração, tá? E sem falar nesse momento, tá bom? Então, essa é a técnica correta para fazer a aferição da pressão arterial, tá? É fundamental o rastreio dessa doença, é uma das principais doenças da cardiologia hoje e um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, tá?
E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento da pressão arterial. Quais são os principais remédios que a gente utiliza, os principais efeitos colaterais desses remédios, tá? E o que a gente pode fazer de modificação de estilo de vida mais direcionado para melhorar o controle pressórico, tá bom? Então fiquem ligados pro próximo vídeo. Até a próxima!